Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar sobre um tema que eu acho um pouco polêmico. Por quê? Porque é uma situação que muitas pessoas não percebem, né? Então é uma situação que é comum e muitas pessoas não percebem. Então eu vou dar um exemplo aqui que ocorre muito, tá? A pessoa fala assim, caramba, tudo dá errado comigo. Poxa, as coisas não dão certo comigo. Ou então, poxa, caramba, eu não consigo arrumar um trabalho decente, né? Ou então, outro exemplo, pô, fulano tá fazendo isso comigo, fulano faz aquilo comigo, e não me deixa em paz, eu não consigo fazer as coisas por causa dele, por causa dela, né? E outras situações, né? Poxa, meu problema é que as pessoas me perseguem, ou então o meu problema é que eu tenho dificuldade, as pessoas no trabalho são muito grossas, ou eu tenho um problema com meu filho não me compreende, ou então o filho fala, poxa, meu pai e minha mãe não me compreendem o tempo todo, eu sempre sou eu, tudo sou eu, né? Poxa vida, caramba. Então assim, todos esses discursos têm algo em comum. É a questão da dificuldade de assumir a culpa. Então, como assim? Fábio, explica melhor isso que está falando. As pessoas têm dificuldade de assumir a culpa das situações, assumir a própria vida. Então, é muito comum, todos nós já fizemos isso, né? Quem nunca? A gente colocar a culpa mesmo no outro. É culpa do trabalho, é culpa do marido, é culpa da esposa, é culpa do filho, é culpa da mãe, do pai, né? A gente dificilmente assume a própria culpa na vida. Então a gente acha que tá num emprego ruim porque a culpa é do outro, a culpa é do meu pai, da minha mãe que não me deu educação, não pagou um bom colégio, ou acha que tá num relacionamento que a culpa é sempre do parceiro, né? A situação, o relacionamento tá ruim por culpa do parceiro. E a gente tem que tomar consciência de que quase sempre a culpa das coisas é nossa, gente, tá? Eu sei que é chato falar isso, talvez muita gente não concorde, mas quase sempre a culpa da sua vida, das coisas estarem como estão, boa parte é sua, tá? É muito fácil a gente culpar os outros, culpar o governo, culpar o país, culpar o mundo. Eu acho que todo mundo já ouviu isso em todos os períodos. Eu não posso nem dizer que é o atual governo, que é o do governo passado, porque a gente já ouviu isso em vários discursos, não é verdade? É sempre culpa de alguém, né? É culpa do governo do país, é culpa do governo de outro país, é culpa do patrão, é culpa da mulher. A gente bota sempre a culpa das coisas que acontecem com a gente na outra pessoa. Mas qual é a sua parcela de culpa na situação? Então a gente tem que ponderar. Eu não vou dizer que tudo que acontece na vida é culpa sua, porque a gente não tem controle sobre tudo na nossa vida. Mas eu vou te dizer que 90% das coisas é culpa nossa. Mesmo a forma que os outros tratam a gente, também de certa forma é culpa nossa, tá? Por quê? Porque a gente tem um comportamento, a gente tem certas atitudes perante a vida, perante as pessoas, que vão trazer um resultado. Então, até mesmo uma situação onde você passa, por exemplo, você é perseguido por alguém, seja num relacionamento, seja no trabalho, seja na escola, na faculdade, até mesmo isso, de certa forma, existe um comportamento seu que você provavelmente não sabe, não percebe, que acaba atraindo esse tipo de pessoa para você. Então, assim, tem a ver com questões místicas? Não. É o seu comportamento, muitas vezes, que se. Digamos que existe um diálogo, né? Com algum tipo de pessoa que acaba se afinizando com você. Então, por exemplo, se você reclama muito dos seus relacionamentos, ou você acha que a pessoa é ruim, que a pessoa sempre é a pessoa complicada, é sempre a pessoa que tem culpa, provavelmente você está se botando num patamar onde você assume aquele papel de pessoa que sempre é acusada ou pessoa que sempre é a prejudicada.
Então não existe um lado só da moeda, tá? Se você prestar atenção e começar a buscar opiniões de outras pessoas, você vai ver que existem aí dois lados da história. Então, nem você é totalmente culpado por tudo que você faz na sua vida e nem você é totalmente inocente do que acontece na sua vida. Então, é uma situação onde a gente tem que perceber o que eu atraio, né? Porque muitas vezes, gente, a gente acaba, por exemplo, a pessoa que reclama muito de relacionamento, que sempre tem gente que fala, né? Ah, eu tenho dedo podre para relacionamento. Mas se você parar para perceber, para prestar atenção, você se relaciona com esse tipo de pessoa. Você às vezes tem contato com uma rede de pessoas e aí você acaba sempre dando maior atenção àquele tipo específico de pessoa. Não vou dizer que é uma coisa consciente, tá? Pode ser uma coisa inconsciente, mas é muito comum a gente ver isso. Pessoas que têm problema com bebida, né? Ou teve um pai que bebia muito, ou uma mãe que bebia muito, e acaba atraindo um parceiro que bebe muito. Ou até mesmo uma situação mais extrema, onde a pessoa teve um pai agressivo, uma mãe agressiva, e ele acaba atraindo um parceiro assim. Né? Eu já vi casos desse tipo. É culpa da pessoa? É e não é. É a culpa dela? Sim. É consciente? Quase sempre não. Então, não adianta a gente procurar culpados, né? Ah, eu sou culpado ou a pessoa é culpada. Isso não vai resolver o problema. O que vai resolver? É eu perceber o que está acontecendo na minha vida e eu mudar o mecanismo. Como é que eu mudo o mecanismo, Fábio? Primeiro, você tem que se perceber. Você tem que se conhecer um pouco. Então, por exemplo, a terapia é excelente para isso. Você pode fazer terapia individual, você pode fazer terapia em grupo. Então, por isso que existe, por exemplo, o AA, né, o Alcoólatras Anônimos, Alcoólicos Anônimos, ou existem outras instituições para pessoas que são usuárias de drogas, ou existem outras situações, né, para pessoas portadoras de certas questões, né, de problemas psicológicos, distúrbios. Por quê? Porque através do outro você consegue se perceber. Você consegue perceber que você tem uma situação. E você consegue perceber que certos comportamentos que aquela pessoa tem, que atrai aquele tipo de pessoa, e caramba, eu tenho o mesmo comportamento que a pessoa. Então, você vai começar a ver que você não tem tanto dedo podre assim, que muitas vezes o que você atrai na sua vida, o que você atrai de comportamentos, pessoas que você se relaciona, tem muito a ver com que pessoas você seleciona na sua vida mesmo, tá, gente? Não é uma questão do universo ou uma questão de uma conspiração, né, do mundo contra você, não. É você que escolhe as pessoas que você se relaciona. E muitas vezes é inconsciente essa escolha. Então é isso que atrai certos tipos de pessoas para você. Então, fique de olho, ok? Se você percebe que você tem a tendência a atrair certos tipos de pessoa, ou certos tipos de trabalho, ou certos tipos de situações na sua vida que parece que se repetem, é porque provavelmente você está tendo um certo tipo de comportamento em certa situação que você acaba atraindo aquilo constantemente para sua vida, tá? Então não é uma questão mística, não é uma questão espiritual, é uma questão comportamental. Não é uma questão mística nem uma questão espiritual, é uma questão de comportamentos que você tem perante uma situação que acaba trazendo sempre o mesmo resultado. Ok, gente? Então é isso. Dúvidas, falem comigo, se inscrevam aqui no meu canal, nos meus canais, tá bom? Precisando de terapia, por favor, me contate. Eu faço atendimento online e atendimento presencial aqui no Rio de Janeiro, ok? Vou deixar meu WhatsApp aqui, podem entrar em contato e a gente conversa. Tudo bem? Então é isso, gente. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.